Yahweh dos exércitos. Vamos quiser aproximar a capa mais uma vez aí para mostrar a aberração que isso aí é. Um Deus constituído com 3 cabeças. Trindade só pode ser que seja isso aí. Ó. Então a trindade é uma confusão teológica. Não veio do Criador, não vem dos apóstolos e não veio do Salvador. O Salvador nunca pregou uma trindade. Ele sempre ensinou que o seu Pai era o único que tinha que ser adorado e que ele era o Criador do universo. E Alcha ensinou isso. Ele falou com Satanás: arreda Satanás, porque está escrito: somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. O próprio filho ensinou que o seu pai é o único que deve ser adorado. Aí você vai me perguntar, mas na Bíblia está escrito que o filho era adorado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Não vou ler todas as passagens, por quê? Porque nós temos um livro que foi lançado em PDF, 2 livros em um. O primeiro título, esse aqui é Desmascarando o Dogma da Trindade. Está escrito: sai dela, povo meu. Aí, ó, o livro aí. Ó. Quem quiser ler, esse livro aí está disponível de graça no Google. Você pode entrar lá, você vai ter acesso aí ao site aí, para você ler o livro de graça em PDF. Então, 2 livros em um. Do outro lado está escrito Yahweh, o verdadeiro nome do Criador, e Alcha, o verdadeiro nome do Salvador. Então, esse livro aqui é uma bomba que o Eterno colocou nas nossas mãos para poder desmascarar essa doutrina pagã que veio do catolicismo romano. O catolicismo romano introduziu essa doutrina dentro do cristianismo, dentro da igreja do Machia. Porém, essa doutrina não se originou com a igreja católica. Não, ela se originou lá na Babilônia, lá na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, lá em Babilônia, se originou essa doutrina. Depois, o catolicismo romano pegou essa doutrina que se originou lá em Babel, na Babilônia, e introduziu dentro do cristianismo. Por isso que o catolicismo romano é identificado como Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vários evangélicos e pastores sabem que o catolicismo romano é identificado como a grande Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia, na verdade, é a trindade. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. A verdadeira Babilônia é a trindade. A palavra Babilônia significa confusão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece, irmãos? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: não vou ler todos os versículos, porque depois você vai lá e lê o livro, e você vai ver que a trindade é uma farsa. É o maior engano de Satanás para deixar as pessoas debaixo de idolatria. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim: por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Criador a não ser o Criador único, se bem que existam aqueles que são chamados de criadores, quer no céu, quer na terra. E há, de fato, muitos criadores, muitos que se passam aí pelo Criador, né? E muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai, de quem é tudo, e para o qual caminhamos, e um só Rei, Yahshua Mashiach, por quem tudo existe e para quem caminhamos para o Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala só de 2 pessoas. O Pai, Yahweh dos exércitos, é o único Criador. E um só Rei, Yahshua o Mashiach, pelo qual nós caminhamos até o Pai, pelo qual nós vamos até o Pai. Então só tem 2 pessoas. Ele falou, para o mundo aí existe muitos deuses, muitos senhores, muitos criadores, mas para nós, a igreja, só existe um Criador do universo, o Pai. E um só Rei, o Mashiach, Yahshua o Mashiach. Então, não tem 3 pessoas, só tem 2 pessoas. O Pai, que é o Criador do universo, é o Supremo, aquele que é digno de toda adoração. E o seu Filho, Yahshua Mashiach, que é o nosso mediador, o nosso Rei, o nosso intercessor. Aqui Paulo já descartou a doutrina da Trindade. Ele mostrou que nós devemos crer somente em 2 pessoas, que um é o Criador do universo. Os evangelhos vão dizer o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dizer o Altíssimo Todo-Poderoso, Yahweh dos exércitos. É o único que está acima de todos. E o seu Filho, que está abaixo dele e acima das demais criaturas, Yahshua Mashiach, homem, o nosso mediador, que está sentado à direita do Todo-Poderoso. Por isso que Yahshua falou, da agora em diante vocês devem saber que o Filho estará à direita do Todo-Poderoso. Ele falou, quando os rabinos interrogou ele lá para poder matar ele, ele falou que ele ia subir para o céu e estaria à destra, à direita do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Yahweh. Yahweh é poderoso? É. Yahweh é poderoso.
mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o pai dele, é Yahweh dos Exércitos. É o único que sempre existiu e sempre existirá. Yahshua não. Yahshua, houve uma era lá atrás, na antiguidade, lá atrás, há muitos mil anos atrás, na antiguidade, que ele não existia. O pai trouxe ele à existência. Yahshua, mesmo sendo gerado pelo pai, é a sua primeira criatura, o primeiro ser que ele gerou e criou. Então ele não é o eterno, o todo-poderoso. O filho não é o todo-poderoso. A doutrina da Trindade coloca três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe esses títulos na Bíblia, Deus Espírito Santo. Não existe o título Deus Filho na Bíblia. Não, existe Filho de Deus nesta Bíblia Almeida, paganizada. Várias Bíblias Almeidas paganizadas que você lê aí, vai estar escrito Filho de Deus, várias vezes. Mas jamais a Bíblia fala Deus Filho. Quem então que introduziu esse título Deus Filho? A Igreja Católica. Existe o título Deus Espírito Santo? Não. Mas existe o título Deus Pai na Bíblia Almeida? Existe. O Criador é o Pai. Então tá, acabei de ler aqui agora, 1 Coríntios capítulo 8. O Pai, o Criador, o Pai. Na sua Bíblia vai estar Deus, o Pai. Então, esse título pertence ao Eterno. O Criador é o Pai. Então, o que acontece, irmãos? Aí, Yahshua, então, ensinou que só o Pai era o único, e era o único que era digno de ser adorado, e que não tinha ninguém maior do que ele. Ele chegou a dizer no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, ouve, ó Israel. Ele estava citando uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Então, o Pai é diferenciado. Ele é o Supremo, o Todo-Poderoso. Ninguém se iguala a ele. Estou mostrando uma só pessoa. Não existe três pessoas para formar um só Deus. Não. Isso é idolatria. Então, o apóstolo Paulo depois veio e ensinou no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, que nós acabamos de ler, em Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. A vontade de Yahweh, do Criador, é que todos cheguem ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? Aí ele vira e fala de que há um só Altíssimo, o Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos, o Pai, e um só mediador entre o Pai e os homens, Yahshua, o Machia, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Na Bíblia Almeida vai estar Jesus Cristo, homem. Mas nós sabemos que esse nome é pagão. Então ele cita três pessoas, novamente não. Ele mostra que o verdadeiro conhecimento da verdade é reconhecer que Yahweh é o único, o Altíssimo Todo-Poderoso. E reconhecer que o seu Filho é o único mediador entre ele e os homens. E que Yahshua é homem. Ele termina dizendo homem. Então ele não cita três pessoas. Ok? Vou ir passando para frente para nós não tomar muito tempo. Então, como é que surgiu a doutrina da Trindade? Como é que ela surgiu? Ela surgiu lá na Torre de Babel, lá na cidade de Babilônia, na Torre de Babel. Babel e Babilônia têm o mesmo significado. Depois que veio o dilúvio, e aí Noé gerou seus filhos, Sem, Jafé e Cã. De Sem veio os judeus. De Jafé veio os gentios, podemos dizer assim. E de Cã veio os ímpios e veio Nimrod. Nimrod foi o fundador da Torre de Babel. Nimrod era um homem rebelde. Ele fundou a Torre de Babel e passou a ser adorado pelas pessoas como o Deus Sol da Babilônia. Então você pode pesquisar lá que você vai ver lá que Nimrod era considerado como um deus para aquele povo ali. E aí Nimrod fez o quê? Nimrod se rebelou contra o Criador e criou o pedestal de todas as religiões. Ele criou a base de todas as religiões na Torre de Babel. Eles falam que a Torre de Babel tinha vários andares e que cada andar era uma adoração prestada a um deus. O que Nimrod estava ensinando? Que as pessoas poderiam adorar vários deuses. Ele então se rebelou contra o Criador do Universo. O Criador do Universo trouxe o dilúvio, ensinou para Noé e para os seus filhos que ele era o único Altíssimo, que estava destruindo a terra por causa da maldade do homem, por causa de toda a corrupção que havia sobre a face da terra. E ele ensinou para Noé que ele era o único Criador do universo. Porém, Noé gerou Sem, Jafé e Cã. E Cã, um filho de Noé, gerou a Nimrod. Nimrod se rebelou. Nimrod era um homem ímpio, que representa o primeiro anticristo, o primeiro antimachia que surgiu nas escrituras. Então, Nimrod
ele fundou a Torre de Babel para dar direito às pessoas a adorar quantos deuses eles quisessem. Então, a doutrina da Trindade, ela se originou aonde? Ela se originou lá na Torre de Babel. Como é que foi isso? Primeiro, Nimrod foi adorado como o Deus Sol. Nimrod casou com Semiramis. Semiramis, eles falam que Semiramis era sua mãe. E aí Nimrod casou com Semiramis. Depois, Nimrod morreu. Semiramis, por um ato de adultério, ficou grávida, deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Tamuz. Ela deu à luz a um filho e deu o nome do filho de Tamuz. Agora nós temos Nimrod, Semiramis. Semiramis era uma profetisa da Babilônia, uma sacerdotisa da Babilônia. Semiramis. Se você pesquisar no livro de história, você vai ver. Até no Google você vai ver. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens dela aí. E aí, Semiramis, então, depois que Nimrod, seu marido, morreu, ela falou que Nimrod voltou para o seu lugar, para o sol. E que ele tinha que continuar sendo adorado como o Deus Sol. Então, ela deu à luz a Tamuz. Depois de um ato de adultério com seus sacerdotes lá, ela deu à luz a Tamuz, o seu filho. E aí, depois, mais na frente, Tamuz morre. Eles falam que um javali matou Tamuz. E aí, depois da morte de Tamuz, Semiramis passou a falar que Tamuz era a encarnação de Nimrod, o seu pai. Ou seja, o pai havia se encarnado no filho. E depois ele morreu novamente. Nimrod morreu, foi para o sol. Ela falou que foi para o sol. Depois ela engravidou, deu à luz a Tamuz. Ela falou que Tamuz era a encarnação do Deus Sol, do seu próprio pai. Para quem não sabe, existem muitas religiões aí. Uma pode aproximar, deixa eu ler essa passagem. Aí, ó. Aqui tem um título na frente que não está dando para me pegar aqui. Está escrito ao vivo aqui. Mas vou pegar aqui. Com algumas tradições, Semiramis teria afirmado que Tamuz era a encarnação de seu marido, Nimrod. Após a morte de Nimrod, Semiramis engravidou e alegou que o filho, Tamuz, era a encarnação do pai. Ou seja, que Nimrod havia voltado à vida. Essa crença se tornou parte de um culto, onde Tamuz, assim como Nimrod, era adorado como uma divindade. Beleza. Então agora, irmãos, o que acontece? Para quem não sabe, a igreja, a denominação Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, igreja de Witness Lee, a igreja local, todas essas religiões que pregam que pregam Jesus, que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, está seguindo à risca a doutrina da Babilônia, que foi fundada lá na Torre de Babel. Porque eles pregam que o Pai encarnou no Filho, veio e morreu na cruz. Morreu pregado lá na cruz. Eles pregam dessa forma. Morreu pregado no madeira, na cruz. Pregam escancaradamente. O que eles estão pregando? Eles estão pregando a doutrina que foi fundada lá na Babilônia através de Semiramis. Eles estão fazendo isso. Eles estão ensinando que o Pai encarnou no Filho e morreu. Nimrod encarnou em Tamuz e morreu por um javali. Eles pregam que o Pai encarnou no Filho e morreu pregado numa cruz. Então, o que acontece, irmãos? As denominações também não estão longe, não, porque as denominações evangélicas pregam que Deus se encarnou, veio nessa terra e morreu por nós. E as denominações evangélicas pregam que Jesus Cristo é o Deus Sol. As igrejas evangélicas não, a igreja católica. A igreja católica prega que Jesus Cristo é o Deus Sol. A igreja católica carrega um ostensório, um sol na mão e fala que aquilo é Jesus Cristo, o Deus Sol. Na verdade, Jesus Cristo é o Deus Sol da Babilônia. Jesus Cristo não tem nada a ver com Yahweh. Jesus Cristo é o próprio Tamuz. Então, a história da Babilônia, ela veio parar dentro do cristianismo. Então, na Babilônia agora, adorava-se quantas pessoas? 3 pessoas. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Uma trindade. Tá vendo aí por que a trindade surgiu lá na Babilônia? Lá na Babilônia adorava-se uma trindade. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Então, Satanás, desde o início, já colocou na mente das pessoas a adoração a uma trindade. Por quê? Porque ele vai trazer uma trindade para cima da terra na tribulação. Aproxima para os irmãos ver aí, ó, uma foto que eu peguei aí. Ó. Tá aí, ó. Tamuz, no caso é Jesus. Semiramis, Maria. Nimrod, o pai. Tá vendo aí? Então, isso aí, na verdade, é a trindade da Babilônia. A Maria aí é a Semiramis, no catolicismo romano lá. Só mudou de nome. Jesus é Tamuz. E o pai aí, no caso, o Deus aí, é Nimrod. Uma trindade
constituída lá na Torre de Babel. Aí a Trindade. Então, o que acontece, irmãos? Se os irmãos observarem, Maria, ela foi chamada de Rainha do Céu. Se o irmão tiver até a capa aí, o documento, o irmão pode colocar na tela. Maria foi chamada de Rainha do Céu pelo catolicismo romano. Para quem não sabe, Semiramis, ela foi adorada no Velho Testamento como Rainha dos Céus. Onde está registrado isso? No livro de Jeremias, capítulo 7, fala que o povo amassava farinha, fazia bolos e oferecia a Rainha do Céu. Pode aproximar, irmão. Aí, ó. A imagem aí. Tá aí, ó. Eles falam, isso aí é a coroação de Maria. Não, isso aí é a coroação de Semiramis, a mãe de Tamuz, lá da Babilônia, mulher de Nimrod. Essa trindade aí surgiu lá na Babilônia. Isso é maligno, isso aí não vem do Criador. Aí ela aí, ó. Tá vendo aí? Então tá aí, ó, Jeremias capítulo 7, Jeremias 44, se eu não me engano. Então o que acontece? Semiramis, ela está sendo representado por Maria. Maria não tem nada a ver com essa bagunça, mas eles introduziram ali, ó. Semiramis e Nimrod aí, ó. Semiramis e Tamuz, posso colocar assim também, Semiramis e Tamuz, porque Tamuz é o próprio Nimrod. Nimrod se encarnou no filho e veio e morreu. Então, a história do cristianismo, o cristianismo apostata, começou lá na Babilônia. Então, essa doutrina da Trindade, acreditar em 3 pessoas, começou aí, com Nimrod, Semiramis e Tamuz. Mas quem que colocou isso dentro da Bíblia, Romilas? Quem colocou isso dentro da Bíblia foi o clero da Igreja Católica. Através de quem? Através de Constantino, o imperador Constantino, quando ele entrou para dentro da igreja, ele corrompeu a igreja por completo, trouxe todo o paganismo do Velho Testamento lá, e da Grécia, de Roma, tudo que não prestava lá da religião babilônica, e jogou dentro da igreja do Salvador. Então, até a data do nascimento do Salvador foi mudado. Mudou para o dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro é o dia da adoração ao sol, para quem não sabe. Por quê? Porque Jesus passou a ser o Deus Sol, Nimrod, Tamuz. Se você for no livro de Ezequiel, capítulo 8, você vai ver lá que lá dentro de Jerusalém, lá, os judeus também estavam adorando a Tamuz, o Deus Sol. Leia Ezequiel, capítulo 8. Lá fala que eles adoravam a Tamuz, o Deus Sol. Eles ficavam virados para o sol, adorando o Sol, o Tamuz. E adoravam também a Semiramis. Adoravam a Nimrod. Então, irmãos, essa trindade aí, ela começou com Constantino. Constantino, no ano 313, o imperador Constantino, ele viu que o cristianismo, a igreja do Machia, havia crescido muito. E aí ele virou e fez o quê? Ele falou, vou corromper o cristianismo, vou trazer o paganismo e misturar tudo no meio. E aí ele, no ano 325, o que Constantino fez juntamente? Primeiro Constantino criou o clero, a hierarquia. Constantino colocou o primeiro papa, o Papa São Silvestre. Depois ele colocou os padres, os bispos, os cardeais. Depois que ele formou esse clero aí, o papa, os bispos, os cardeais dentro da igreja, que não existia papa, não existia padre, não existia cardeais na igreja primitiva, existiam os presbíteros. A Bíblia fala presbíteros e anciãos, ou anciãos, a tradução mais correta é anciãos. Bispo, ancião e presbítero é uma coisa só na escritura. Existiam os anciões, existiam os apóstolos, mas não existia padre, não existia papa, não existem essas palavras nas escrituras sagradas. Isso tudo foi criação do catolicismo romano. Então o que acontece, irmãos? Constantino que criou essa hierarquia. O primeiro papa foi ele que colocou o Papa São Silvestre, depois ele criou os padres, criou os bispos da igreja católica, os cardeais, criou toda essa hierarquia. Através da hierarquia, ele trouxe essa doutrina da Babilônia, a adoração à mãe, ao pai e ao filho, e introduziu dentro da igreja. Ele pegou e falou assim, esse aqui vai ser... Yahshua, ele mudou o nome para Jesus. Esse aqui é Jesus, que na verdade é Tamuz. Essa mulher aqui, Maria, é a rainha dos céus. Na verdade, era Semiramis que ele estava introduzindo. Se irmão achar aí depois o documento aí onde fala aí, rainha dos céus, aí, Maria, rainha dos céus, o irmão coloca na tela para mostrar para os irmãos. Aí que a igreja católica, só entrar no grupo também você vai ver. Rainha, então, Maria é chamada de rainha dos céus. Aí Constantino, então, no ano 325, o irmão até colocou o documento na tela, se quiser pôr, irmão. 325, Constantino colocou esse dogma. Por quê? Porque ele afirmou que o Filho era Deus encarnado. Aí, ó, no ano 325, no concílio de Nicéia, Constantino afirmou que o Filho era Deus encarnado. O Filho nunca afirmou que ele era o Criador que havia se encarnado, que ele era um Deus encarnado. Não.
Ele sempre mostrou que ele era homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou por sofrimento, ele passou por tentações, ele foi tentado. Então ele não era um Deus encarnado. Ele não era um criador que se desceu e encarnou na Terra. Não, ele era 100% homem. Quem prega que ele era Deus encarnado é o catolicismo romano e os pastores das denominações evangélicas. Por quê? Porque os pastores seguem a doutrina do Vaticano, da Igreja Católica até hoje. Então o filho ele era 100% homem e até hoje ele é 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, mas ainda continua sendo um homem. Então o que acontece, irmãos? Primeiro passo, Constantino fez o que Semiramis fez. Semiramis endeusou Tammuz. Semiramis falou, Tammuz, ele é um Deus encarnado, ele é a encarnação do próprio Pai que veio na Terra, Nimrod. Por isso que Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, Igreja de Witness Lee pregam que o Pai encarnou, veio na Terra e andou, que o Pai encarnou em Jesus Cristo, veio na Terra e foi morto lá no madeiro. Isso é doutrina da Babilônia. Quem fez isso foi Semiramis, que endeusou o seu filho. Quiser aproximar essa página, irmão? Pode aproximar. Tá aí, esse é Constantino aí. Constantino endeusando o homem, endeusando o filho, falando que o filho era Deus encarnado. Então, irmãos, depois, no outro concílio de 381, aí, ó, tá aí, ó, no concílio de Constantinopla 381, eles foram debater a divindade do Espírito Santo. Primeiro eles debateram a divindade do Filho. Falei, não, o Filho é um ser divino, ele é a própria divindade. Agora o Espírito Santo também é a própria divindade. E o Pai é a própria divindade. Então são três deuses que formam um Deus só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Chegaram a essa conclusão e colocou como dogma oficial da igreja do ano 381. Quem colocou? O Papa São Damasco e o Imperador Teodósio. Agora eu pergunto, você confia em alguma coisa que vem dos imperadores de Roma? Os imperadores de Roma sempre perseguiu a igreja do Machia e mandou matar. César Nero matava os crentes, jogava para os leões comer na arena. Vários imperadores, Diocleciano, perseguiam e matavam os crentes. Vários imperadores perseguiu a igreja do Machia, perseguiu os judeus, os Yaldim, matou, destruiu o templo do Eterno. Roma, a grande prostituta do Apocalipse 17, perseguiu a igreja. E é ela que pegou a doutrina da Babilônia e introduziu dentro da igreja. Você confia na doutrina da Trindade? Você confia no ensinamento que veio da grande prostituta do Apocalipse 17, a Igreja Católica? Você confia nessa doutrina? Se você confia, siga o caminho. Chega lá na frente e você vai dar com os burros na água. Você vai ver que você acreditou numa farsa, num engano criado por Satanás e introduzido pela Igreja Católica dentro das Escrituras. A Igreja Católica ficou com a Bíblia mais de 1000 anos na mão e ela deturbou as Escrituras, encheu ela de fermento. Quem falou isso? Yahshua Mashiach, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher misturou no meio da farinha. Então a Igreja Católica colocou 3 medidas de fermento no meio da farinha, misturou tudo aqui o fermento. Por isso que o título da capa aí é Trindade, um dogma, um ensinamento, uma doutrina do Criador ou um fermento de Roma? É um fermento de Roma. Roma pegou esse fermento aonde? Lá na Babilônia. E introduziu dentro da Bíblia. Tá aí, ó, a página aí para os irmãos aí. Então o que é que acontece, irmãos? O Altíssimo e Aldos exercem uma trindade? Não. O primeiro passo que o catolicismo romano então fez também para poder essa doutrina ser aceita, antes de ter esses concílios aí, esse concílio de Nicéia no ano 325, esse concílio em 381 para colocar essa trindade, para colocar esse dogma. Antes disso aí, primeiro Roma tirou o nome do Eterno das Sagradas Escrituras. Porque se Roma não tira o nome do Eterno da Sagrada Escritura e o nome do seu filho, não teria como ela fundamentar e criar a doutrina da Trindade. Quando eles vão batizar uma pessoa, os evangélicos e o catolicismo romano, eles mergulham a pessoa na água e falam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então teria que ser 3 nomes. Agora a pergunta é, Pai é nome de pessoas? Filho é nome de pessoa? Espírito é nome de pessoa? Não. Pai é um título. Filho é um título. Espírito Santo, Espírito é um título. Santo Espírito, não é nome. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem mais qual é o nome do Altíssimo, qual é o nome do seu filho. Porque se eles soubessem, eles não creriam na Trindade e a Trindade não teria fundamento para poder entrar como doutrina para a igreja primitiva. Ela não entraria, ela não entrou naquela época dos apóstolos, por quê? Porque os apóstolos sabiam qual era o nome do Eterno. O nome do Eterno se escreve em hebraico, Iod-He, Vav-He.
transliterado, Ial. E o nome do seu filho é Iod Re Vav Shin Ai, Ialcha. Qual que é o nome do Espírito? Não tem nome. O Espírito na Escritura não tem nome, o Espírito Santo não tem nome, porque ele não é uma terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma terceira pessoa. Ele é o Espírito do Altíssimo. O meu Espírito não tem nome. O Romilson tem nome, porque o Romilson é constituído de alma, espírito e corpo. O Pai é constituído de alma, espírito e corpo. O Pai está sentado no trono porque ele tem um corpo espiritual. Ele tem uma alma. Eis aí meu filho amado em quem a minha alma se compraz, ele falou. Colocarei sobre ele o meu espírito. Então ele tem uma alma, tem um espírito e tem um corpo. 3 partes para constituir ele. Então essas 3 partes têm um nome. Qual que é o nome? Porque essas 3 partes formam a pessoa do Altíssimo. Qual é o nome da pessoa do Altíssimo? Ial. Ial é o seu nome. Qual é o nome do filho? Ialcha. Então o catolicismo romano fez o quê? Tirou o nome Ial da Bíblia e o nome do seu filho, Ialcha. Porque aí agora as pessoas não sabendo o nome, eles poderiam falar que tem 3 pessoas e que eles não sabem qual é o nome das 3 pessoas, não sabem qual é o nome do Pai, nem qual é o nome do Filho, nem qual é o nome do Espírito Santo. Mas que tudo não mostra que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, tem nome. Não. Ela mostra que quem tem nome é só o Pai e o seu Filho. Por isso que em Apocalipse fala, na sua testa está escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Na testa de quem? Na testa dos vencedores. Vai estar escrito qual é o nome? O nome do Pai e o nome do Filho. Cadê o nome do terceiro? Lá não tem o nome do terceiro. Por quê? Porque não existe o terceiro. Não existe. Isso foi criação do catolicismo romano. Apocalipse 3, versículo 12 fala assim: escreverei na testa do vencedor o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. O nome da cidade santa, Yal Shalom. O nome do pai, Yal, do filho, Yal, da cidade, Yal Shalom. Cadê o nome do terceiro? Não existe. Então, eles tiraram o nome do Eterno, que aparece 6.828 vezes no Velho Testamento, e colocou Senhor, que não é nome também, é um título. E no lugar do nome do filho, colocou Jesus, um nome pagão. Corrompeu, escondeu o nome do filho e colocou o nome pagão. Pode aproximar-se para mim ver, irmão, o que está escrito aí. Isso aí é sobre Semiramis, né? Tá os versículos aí, os irmãos quiserem acompanhar. E falando aí, ó, Maria, a rainha dos céus. Tá aí. Então, Maria é a própria Semiramis, na verdade, né? Ali, as pessoas estão adorando Semiramis, achando que está adorando a Maria lá, né? Mesmo se fosse a Maria, mãe do Salvador, não era para ser adorada. Mas eles estão adorando a Semiramis, a mãe de Tamuz, lá da Babilônia. Então, irmãos, Ial não é 3. Por isso que Yalcha falou, Ial é um e não existe outro além dele. E aí, o que acontece, irmãos? Você pode encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E você também pode encontrar isso no livro de Atos, capítulo 3, versículo... Atos, capítulo 3, versículo 13, diz assim... vou ter essa passagem aqui, não vou ler todos os versículos não, para não tomar tempo. Atos 3, versículo 13, diz assim... Deixa eu pegar assim, aqui, ó. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de nossos pais, glorificou o seu servo, Ialcha, a quem vós entregaste e negaste diante de Pilato, quando este já estava decidido a soltá-lo. Presta atenção, irmãos. Aqui ele está falando assim, ó. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando do pai, Ial. Tá vendo agora? Ele glorificou o seu servo, Ialcha, a quem vós o mataste através de Pilatos. Quem é o Criador do universo? É uma trindade? Quem é o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó? Na sua Bíblia vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó na Bíblia Almeida. Eu estou falando Criador porque eu não acredito nesse título Deus, que Deus vem de Zeus. Até isso foi paganizado. Então, o Altíssimo de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou o seu servo, Yalcha Mashiach. Quem é o Altíssimo? É uma trindade ou é o pai de Yalcha? É o pai de Yalcha. É o pai do nosso Salvador, que é o Altíssimo. Ele está falando que o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó é Ial dos exércitos. Quando ele compareceu perante Moisés, Moisés falou, qual é o nome que eu vou levar para eles lá? Aí nessa aqui, tem um colchete lá na inauguração, onde está acrescentado, vai e diga a eles que eu sou o que eu sou Ial, e assim te enviou. O texto, quando você passa direto, ele fala, quando eu for lá pregar para os judeus que estão lá no Egito, eles vão me perguntar, quem é o Criador que te enviou? Aí o Eterno falou para ele do meio da sarça, eu sou Ial dos exércitos que te enviou, vá e diga a eles.
E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Lá está o tetagrama, aparecendo o nome do Eterno. Por isso que eu falo que o capítulo 1 de Gênesis, ele é acrescentado. O livro de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4. O capítulo 1 fala, no princípio, criou Elohim, no plural, os céus e a terra. Elohim, no plural, tá. No princípio, criou os deuses, os céus e a terra. Pesquisa e você vai ver que Elohim, em Gênesis capítulo 1, está no plural. No princípio, criou Elohim, os deuses criou os céus e a terra. Errado? Gênesis capítulo 2, versículo 4, onde o livro começa. No princípio, Iau criou os céus e a terra. No princípio, quando Iau criou os céus e a terra, ele formou o homem do pó da terra. Ela fala dessa forma. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 já dá o nome de quem é o criador do universo. É uma pessoa só. Ele só tem um nome. Esse nome pertence só a uma pessoa. A Iau. Não pertence a 3 pessoas. Nem o filho tem o nome igual do pai. O nome do filho, o nome do pai está no nome do filho, mas o nome do filho é Yausha, que significa Iau salva. Iau é a salvação. E o nome do pai é Iau. O nome do pai tem em vários profetas. João, Iauhana, Mateus, Matite, Iau, Jerusalém, Iau Shalom, na cidade. Porém, o nome do Eterno é um só, Iau. E ele é uma só pessoa. Não é 3 pessoas, não é uma trindade. Então, quando você chega aqui, por exemplo, no livro de Isaías 45, fala assim: eu sou Iau, e não existe outro além de mim. Ele teria que falar, não existe outro além de nós. Aí você vai me dizer, mas lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 5, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os pastores e os padres pegam esse versículo e falam aqui a trindade. O pai falando com o filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não. Façamos pode ser entre 2 pessoas. O pai estava falando para o seu filho, Iaush. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o filho foi criado à imagem do pai. Onde está escrito isso? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Criador invisível. Yausha foi criado à imagem do pai. O único no universo que foi criado à imagem do pai é Yausha. Nem os anjos não foi criado trazendo a imagem do pai. Depois de Yausha, qual o próximo ser que foi criado trazendo a imagem do pai? O homem. Então é por isso que fala que existe uma hierarquia. O pai, o filho e o homem. 1 Coríntios fala que Iau é o cabeça de Yausha e Yausha o cabeça do homem. Então teria que ser Iau o cabeça de Yausha, Yausha o cabeça do Espírito Santo e o Espírito Santo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Lá não. Iau é o cabeça de Yausha, Yausha o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. O terceiro não existe, é invenção da Igreja Católica. Então ele fala, ele falando, quem há de ir por nós? Quando ele fala no livro de Isaías, capítulo 6, ele fala assim, quem há de ir por nós, pregar por nós? Ele está falando com seu filho. Por quê? Porque o filho andava com o pai quando o pai estava criando o universo. Provérbios capítulo 8 fala assim, eu andava com ele quando ele estava criando o universo, quando ele estava formando a terra, quando ele estava criando tudo, eu estava com ele e era a sua alegria todo o tempo. O filho estava com o pai. E o pai criou tudo por intermédio do seu filho. Por isso que o filho foi criado primeiro. O pai criou o filho para depois fazer tudo por intermédio dele. Tudo que o Eterno vai fazer, ele faz por intermédio do filho. Onde está isso? Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Fala que todo o universo foi criado por intermédio do filho. Mas quem é o criador? O pai. Mas ele criou como? Por intermédio do filho. Por isso que Provérbios fala, eu era o seu arquiteto. Algumas pessoas vão falar, eu era o seu construtor. O pai dava o poder para ele e falava, eu quero que faça assim. Então, era o pai operando por meio do filho. Até a ressurreição, a nossa ressurreição, se nós morrermos, vai acontecer por meio do filho. No livro de Coríntios fala que Iau há de ressuscitar os mortos por meio do seu filho. Então, é só os 2. Então, quando ele fala, quem há de ir por nós? É o pai falando com o seu filho. Gênesis capítulo 11. Desçamos e confundamos a sua linguagem. É o pai falando com o filho. Vamos confundir a linguagem deles, porque eles agora se rebelaram contra nós na Torre de Babel. É o pai falando com seu filho. Não é uma reunião de uma trindade, igual os pastores ensinam, e os padres ensinam, não. É a reunião do pai com o filho. O pai se reunia com o filho. O pai enviou o filho para morrer por nós. Então não existe uma trindade. E ele vira e fala assim no livro de Isaías, eu sou Iau. Aí agora ele já vai se identificar como sendo o soberano. E ele vai deixar até o seu filho de lado. Ele fala, não existe outro além de mim.
Aí ele fala, eu é uma pessoa só. Eu sou o Criador Yahweh dos exércitos. E não existe outro além de mim. Quando ele fala mim, é uma pessoa só. Então ele fala, não existe outro além de nós, porque nós somos uma trindade. Aí ele está desfazendo das outras pessoas. Não, ele está mostrando aqui agora que ele está acima do filho dele. Por isso que o livro de Salmos fala, não há ninguém sobre as nuvens semelhante a Yahweh dos exércitos. Ninguém se compara a ele. Ele é o supremo. O próprio filho adorava o pai. O diabo falou, próximo me adora. E Yahweh falou, não, eu adoro meu pai. Por isso que está escrito, só a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. O filho adorava o pai dele e adora até hoje. Como é que um Deus vai adorar a outro Deus? Como é que se os dois é eterno, os dois coexistem desde a eternidade, se os dois têm a mesma idade, um é que o filho não tem como o filho ter a idade do pai. Isso é só na cabeça dos padres e dos pastores. Lógico que o pai é mais velho que o filho, mas na cabeça dos pastores, o pai, o filho e o Espírito Santo têm a mesma idade, na cabeça deles. Mas o filho adora o pai, sempre adorou e sempre vai estar adorando. O filho leva a igreja a adorar o pai. Ele adora o pai junto com a igreja. Então, essa história aí de Trindade, meus irmãos, não cola mais, caiu por terra. O título, Pai existe, Filho existe, Espírito Santo existe. Porém, a questão é, se o Espírito Santo é uma pessoa, então ele é o quê do Pai? Ele é irmão do Pai? Se ele é uma pessoa, ele é o quê do Filho? Ele é tio do Filho? O que ele é do Filho? O Filho é sobrinho dele? E ele é irmão de Iau? Porque aqui eu estou vendo o laço aí de uma família aí, pai e filho. Mas o espírito é um título. Espírito. Eu tenho espírito. Você tem espírito. Iau tem espírito. Iauxa tem espírito. Iauxa falou, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito de Iauxa era o próprio Iauxa. Maria falou, meu espírito se alegra no Criador. Meu espírito se alegra no Criador. O espírito de Maria é a própria Maria. O Espírito Santo é o espírito do Pai. O espírito do Pai se alegra. É o próprio Pai se alegrando. Da mesma forma que Maria se alegrava com seu espírito, o Eterno se alegra com seu espírito. É o espírito dele. É uma parte da sua constituição. Você não pode separar a alma do Pai dele. Você não pode separar o espírito do Pai dele. Eu não posso separar o meu espírito de mim. O meu espírito é a minha pessoa. Forma a minha pessoa, constitui a minha pessoa. Por isso que Paulo fala, o homem tem que se purificar, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Por quê? Porque ele é a imagem do Criador. O Criador é espírito, alma e corpo. E Alxa é espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, então, tem uma alma? Se ele é uma terceira pessoa? Irmãos, não faz sentido. Por isso que não existe 3 tronos lá no céu. Só existe 2 tronos. Aquele que está sentado no trono e aquele que está à sua direita. O Espírito Santo não teria que estar à esquerda. Por que ele não está à esquerda? Porque não tem 3 tronos no céu. Tem 2 tronos. O Pai e o Filho à sua direita. Um sentado à direita do outro, à destra do outro. O Filho está à destra do Pai. Mas não fala de 3 tronos. Por quê? Porque não existe 3 pessoas. E por que não tem um trono para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a glória do Eterno, é o poder do Eterno que enche céus e terra. Este universo, o livro de Miqueias fala assim, que casa você vai construir para mim, Salomão, se o meu espírito enche todo o universo? Como é que Salomão ia construir uma casa para ele? Ele virou e falou assim, o meu espírito está em todo o universo. Lá na lua, se você for lá, ele está. O salmista falou isso. Se você for lá nos confins do mar, lá eu também estou. Se você for lá no Hades, lá eu também estou, o Eterno falando. Se você for lá no universo, lá colocar um ninho lá no meio das estrelas, lá também eu estou, o Eterno, através do seu espírito, está em todos os lugares. É como essa luz aqui que sai lá de cima e clareia tudo isso aqui. O centro dela é lá em cima, mas ela clareia tudo. O Eterno está no trono e de lá o seu espírito se irradia por todo o universo, preenche todo o universo, preenche todas as galáxias e faz e controla todas as coisas. O Eterno não precisa sair do trono para controlar algo. Por quê? Porque ele controla por meio do seu espírito. Por isso que o livro de 1 Coríntios fala que o Pai estava no Filho em espírito, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas não era o Espírito Santo que estava no Filho? Sim, mas o Espírito Santo é quem? É o Pai. Por isso fala, o Pai estava em espírito no seu Filho. Por isso que fala, Iau é espírito. E todo aquele que se une com o Criador torna-se um só espírito com ele. Tem alguém me ligando aqui, irmãos? Tem que aprender a bloquear o zap aqui para poder não atrapalhar. Então, irmãos,
Yahweh dos exércitos gerou seu filho no ventre de Maria por meio do Espírito Santo. Quando você vai no livro de Lucas, fala que Yahshua seria gerado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que quem gera é o Pai. Aí quando você chega no livro de Hebreus ou no livro de Salmos, capítulo 2, o Pai fala assim, hoje eu te gerei, hoje você se tornou meu filho. E Yahweh fala, hoje eu te gerei e você se tornou meu filho. Quando Yahshua está sendo emergido lá no batismo, Yahweh fala assim, a voz vem do céu, o Espírito desce na forma de uma pomba, e a voz vem do céu e fala para Yahshua assim, tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. No livro de Lucas fala dessa forma. Então, ele teria dois pais, se o Espírito Santo, que a Escritura fala que gerou ele, é o pai dele, e Yahweh também é o seu pai, ele teria dois pais, porque aí o pai dele seria o Espírito Santo, e o outro pai dele seria Yahweh, ele teria que ter dois pais. Não, irmão, isso é confusão babilônica. O Pai é o próprio Espírito. O Pai, por meio do seu Espírito, gerou o seu filho no ventre de Maria, de Miriam. Então, o Espírito é uma extensão do Pai, é uma extensão dele. Ele não precisa sair do trono para fazer nada. Ele faz por meio do seu Espírito. Quando o Filho estava na terra, ele estava operando por meio do seu Espírito. E operando também através do Filho, através do seu Espírito. Por isso que as pessoas falavam assim, ó, ele opera os milagres pelo Beelzebu que está dentro dele. E Yahshua virou e falou assim, se vocês blasfemarem contra o Filho do Homem, que sou eu, vocês serão perdoados. Mas contra o Espírito, não serão perdoados. Contra o Espírito Santo, não serão perdoados. Aí o pastor veio e falou, mas lá está escrito, se você blasfemar contra o Pai, será perdoado. Contra o Filho, será perdoado. Contra o Espírito Santo, não será perdoado. Não tem isso na Bíblia, meu irmão. Se você ler na Bíblia, ela fala assim, ó, se vocês blasfemarem contra o Filho do Homem, que sou eu, vocês têm perdão. Mas contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque o Espírito Santo é meu Pai, é Yahweh dos exércitos que está em mim, fazendo a sua obra. 1 Coríntios, capítulo 5. Yahweh estava no Filho, por meio do seu Espírito, realizando a sua obra, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então não existe um terceiro. O terceiro, irmãos, é criação do catolicismo romano. É criação da Igreja Católica. Ela pegou e está onde então? Pegou lá na Babilônia, pegou lá na Torre de Babel, quando passaram a adorar Semiramis, Nimrod e Tammuz. Vou colocar só umas traduções. O irmão quiser colocar umas tradução errada aí, certa, eu não sei se vai dar para me enxergar. Se não der, eu vou ler nesse livro aqui algumas traduções. Tem umas traduções que foram colocadas na Bíblia, nessas biblinhas aqui, Almeida, foram mudadas para poder dar margem para crescer em uma trindade colocada pela Igreja Católica. Por isso que eu estou falando, a Bíblia foi corrompida, foi deturbada. Mudou os versículos, mudou. Nos original não está dessa forma, nos pergaminhos original. Aproxima, irmão. Deixa eu ver se dá para me ler. Eu não sei se vai dar para me ler. Eu vou aproximar. O que vai dar? Aqui, quer ver? Cuja origem dos dias da antiguidade, mudado para se ler, da eternidade. Tá vendo? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que a origem de Yahshua é desde a antiguidade, dos dias da antiguidade. Eles mudou dos dias da eternidade, para falar que ele é eterno. Não, a tradução é antiguidade. Por isso fala, os seus dias são antigos. Desde a antiguidade você foi criado, a sua origem é desde a antiguidade. Por quê? Porque ele tem origem. Mas o Pai Yahweh não tem origem. O Filho tem origem, Romilson? Tem. Quem é a origem dele? Yahweh. Yahweh tem origem? Não. Por quê? Porque Yahweh é a origem de tudo. Então ele não tem origem. Beleza, irmão? Hebreus. O Criador, ó. Deus é o teu trono. O teu trono, ó Deus. Leia este artigo. Então, deturbaram. Fala, o teu trono é o do Criador. É o mesmo que o do Criador. O Pai falou, eu vou conceder o meu trono aqui, para você sentar ao meu lado. Então, não tem contradição, só que eles foram lá e deturbaram. A melhor maneira de você ver isso é quando você pega a Bíblia de Jerusalém. Pode colocar outra, irmão, se quiser, outra parte. Aí, ó. Falando sobre o Criador. Deixa eu ver se vai dar para me ler aqui. Não vai dar. Tu não morres, mudado, para não morramos nós. Fizeram a deturbação aí. É porque o Criador não pode morrer. Aí eles foram lá e deturbaram o texto. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Foi mudado para se ler. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Senhor não é nome. Então, bom, eu vou até voltar à tela. Eu vou citando algumas passagens aqui que eu não vou tomar muito tempo. Não, para a live não ficar muito grande. Pode voltar para a minha imagem aqui, irmão. Então, irmãos, tem passagem no livro de Atos que vira e fala assim, a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Na Bíblia, Almeida.
Quando você pega a Bíblia Jerusalém e fala, a igreja foi comprada com o sangue do seu próprio filho. O mistério de Deus que se encarnou e veio na terra está registrado no livro de Timóteo. Quando você pega lá, lá não aparece a palavra Deus. Fala o segredo da piedade que se encarnou e veio até a terra, se referindo ao Filho. Não aparece a palavra Deus. Por que colocou Deus lá? Para poder endeusar o Filho, colocar ele como Deus encarnado na terra. Uma suposição. O batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do livro de Mateus, vou até colocar na tela aí. Antigamente, nos pergaminhos, não aparecia o texto. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte não existia nos pergaminhos originais. Na época lá atrás, na época dos apóstolos, ele só mandou ide, fazer discípulos em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas. Vamos quiser aproximar aí, ó. Isso aí, ó. Eu não sei qual que é o... Deixa eu ver se dá para mim ver o nome aqui do autor da época lá. Quer ver? Não sei se foi Eusébio. Se eu não me engano, foi Eusébio. Aí, ó, Eusébio, ó. Eusébio é que foi obrigado a acrescentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Eusébio já havia escrevido vários documentos mostrando que não tem essa frase, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quiser colocar outro documento amarelo, você pôs agora, né, irmão? Beleza. Tá aí, ó. Então, esse documento tudo aí mostra que Mateus, capítulo 28, versículo 19, foi deturbado. Por que foi deturbado? Porque a Igreja Católica queria dar sustentação à doutrina maligna da Trindade. Então, para ela dar sustentação, ela teve que fazer mudança e acrescentar versículos dentro da Sagrada Escritura. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Por exemplo, isso aí, deixa eu só terminar isso aí, ó. Aí, ó. Isso aí é um rodapé da Bíblia de Jerusalém. O que ela fala? Ela fala aí, ó. Influência, aqui, ó. Essa fórmula reflita influência do uso litúrgico, posteriormente fixada na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos, ou seja, o livro de Atos, fala em batizar no nome de Yahshua. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. O rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia criada pela própria Igreja Católica, teólogos da Igreja Católica, no próprio rodapé da Bíblia de Jerusalém, no livro de Atos, esses teólogos da Igreja Católica falam assim, ó, sabe-se que no início o batismo era feito no nome do Filho. Mais tarde mudou-se para os títulos da Trindade. Por quê? Porque a Igreja Católica queria dar margem para poder as pessoas acreditar na Trindade, ela teria que mudar o batismo, ela teria que mudar a imersão. A imersão que era feita no nome do Filho do Eterno passou a ser feita na Trindade satânica criada por Satanás lá na Torre de Babilônia. Então, irmãos, vários versículos mostram: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Yahshua Mashiach. Atos 2, versículo 38. Atos capítulo 8. Atos capítulo 10. Romanos. Paulo fala, todos nós que fomos batizados, que fomos emergidos em Yahshua Mashiach. O batismo, a imersão é feita no nome daquele que morreu por nós. Lá fala assim, se nós morremos com ele no batismo, também ressuscitaremos com ele. Se nós fomos sepultados com ele no batismo, também ressuscitaremos com ele. Mostrando que a imersão, o batismo é feito no nome daquele que morreu por nós. O Pai morreu por você? Não. O Espírito Santo, o terceiro da Trindade, morreu por você? Não. Quem morreu foi o Filho. Então a pessoa tinha que ser imergida no nome daquele que morreu. Não era nem no nome do Pai, nem no nome do Espírito Santo da Trindade aí, não. É no nome do Filho. Qual que é o nome do Filho? Yahshua. A pessoa tinha que ser imergida no nome de Yahshua. Mas a Igreja Católica fez o quê? Para poder as pessoas crerem na Trindade. A Igreja Católica mudou o batismo. Olha o que ela fez. Para poder selar as pessoas debaixo de maldição, debaixo dessa doutrina criada lá na Torre de Babel e colocada pelo Vaticano dentro das Escrituras. E para que ela fez isso? Para colocar todo mundo debaixo de idolatria. Então não existe três pessoas. Por isso que o livro de Provérbios, quando Yahshua está andando com o Pai, ele fala, eu estava com ele e criava todas as coisas. E quando ele criava todas as coisas, eu era a sua alegria, eu era o seu construtor. Ele vira e fala, aí no livro de Provérbios fala assim, responde para mim, se você sabe, qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Responde para mim se vocês sabem qual é o nome do Criador e qual é o nome do seu filho. Quantas pessoas ele está mostrando aí? 2, irmãos. Então não existe 3 pessoas. A doutrina da Trindade foi criada para colocar as pessoas debaixo de idolatria. E hoje
Tem vários pastores, vários padres aí ensinando isso. Vou colocar um vídeo aí agora, só para me terminar o vídeo. Aí eu vou dar só um respaldo aqui e vou terminar. Porque aí eu quero entrar aqui, ó, nesse quadro aqui, para resumir. Vou colocar o vídeo aí agora.